Fala pessoal, estamos ao vivo diretamente dos estúdios Docket. Estou com delay aqui, estou com um delay em algum lugar aqui. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Bem-vindo a todos. Eu costumo acompanhar bastante webinars. Geralmente, webinars eles são um pouco mais intimistas. Geralmente as pessoas fazem da sala de reunião, as pessoas fazem às vezes da sala de casa, da varanda de casa. E nosso time preparou aqui um super ambiente aqui no nosso escritório. Então, parabéns ao time desde já. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Eu sou o Rodrigo, eu sou um dos fundadores aqui da Docket, tá? Eu sou responsável pelo time de tecnologia, tá bom? Junto a mim, a gente tem o nosso querido amigo Henrique Boss, nosso head de engenharia. E para a gente começar aqui, pessoal, se vocês pudessem contar um pouco da onde vocês são, que empresa que vocês trabalham, um pouco do time de vocês, né, quais são os documentos críticos que vocês têm para operar aí no dia a dia. Seria interessante, tá? Para a gente se conhecer, para a gente poder ter uma discussão aqui de alto nível. Como eu disse, a ideia é que a gente tenha um contato bem íntimo aqui, né? Apesar da produção que foi feita aqui, a ideia é que a gente consiga ter um contato. E no final, a gente vai se programar para guardar uns 20 minutinhos para conseguir fazer perguntas e respostas, tá bom? Então, nosso time aqui está preparado, mandem as perguntas no chat. A gente vai conseguir orquestrar aqui e no final a gente vai investir um tempinho aqui para responder as perguntas, tá bom? Vamos lá. O propósito aqui, né, qual que é a ideia aqui? Qual que é a promessa que a gente fez aqui? Nós somos pessoas de tecnologia, a gente trabalha com tecnologia há muitos anos, então a gente queria trazer um pouco aí de contexto de tecnologia, de inteligência artificial, aumentar o nível de consciência, né, principalmente para essa questão da inteligência artificial, que é algo que tem emergido muito aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas principalmente no nosso tão querido, amado, conhecido e reconhecido internacionalmente agronegócio, tá? Então, a nossa expectativa é que a gente consiga fazer, sim, passar um overview aí para vocês sobre como que essa tecnologia ela pode, né, ajudar no dia a dia das nossas operações. Beleza? Bom, passando aqui. Antes da gente entrar e mergulhar, né, na solução, no que a gente faz, a gente queria trazer um pouco aqui da questão do problema que a gente escolheu resolver, né, do propósito da DOC. A gente fala que o nosso propósito aqui é desburocratizar o Brasil, né? Então é eliminar a burocracia. A gente acaba trazendo alguns dados aqui de algumas fontes, alguns índices. O Brasil eventualmente acaba aparecendo entre os países mais burocráticos do mundo, né? Os rankings às vezes eles são bons, né? Você está lá na frente, às vezes não são tão bons. Mas tudo bem, porque o Brasil ele é um país muito grande, né? São mais de 5.500 municípios, ele tem uma dimensão quase que de um continente, né? Então, assim, isso gera uma certa complexidade, né? Isso gera né, algo que não é tão simples de se resolver. Mas o que a gente acredita é que a tecnologia ela serve para isso, né? A tecnologia é o veículo, é o meio para se resolver problemas e é isso que a gente decidiu resolver aqui na Docket alguns anos atrás, tá? Tangibilizando um pouco mais aqui sobre o nosso cenário aqui, né? Então, eu falei, o Brasil ele é gigantesco, ele tem 5.500 municípios e ele também tem 35 mil órgãos públicos, né? Vocês que estão aí no dia a dia das operações que dependem de documento, que precisam acessar esses documentos para tomar as decisões de vocês sabem disso, né? E 35 mil órgãos públicos que emitem mais de 250 tipos de documento. O que acontece? A gente acaba entendendo aqui, fazendo uma conta aqui com o nosso time de dados aqui, que existem mais de 500 mil variações para se conseguir emitir um documento no Brasil, né? E o que acontece? Isso acaba gerando uma questão de desorganização, é moroso, né? Tem essa questão da governança, acaba ficando desestruturada, né? Fica espalhada, aumenta essa questão dos riscos a fraudes, né? E tem uma questão de baixa eficiência, tá?
Então, a gente identifica que existe esse problema, que basicamente esse é o problema que você tem aí no seu dia a dia, né? Você precisa acessar esses documentos para conseguir fazer com que as suas operações elas prossigam, né? E aí, falando na questão de tecnologia, né, da Docket, como que a Docket acaba resolvendo isso aqui, né? Como que a gente constrói soluções aqui? O que é a nossa infraestrutura que a gente tem aqui para conseguir endereçar esse problema, tá? Então, a gente começa falando que o primeiro módulo que a gente tem é uma questão de uma gestão dos documentos, né? Então, a gente entende que as empresas grandes do Brasil, né, as empresas grandes que vocês trabalham, né, vocês pertencem, elas têm muitas filiais, elas têm muitos imóveis, elas têm centros de armazenagem, enfim. Isso gera uma complexidade, porque cada uma dessas unidades você vai precisar gerenciar licenças, alvarás, contratos, dentre muitos outros documentos, tá? Então, a gente entrega todo o módulo para que isso seja feito de uma maneira muito eficiente, né, e você não venha ter problema caso um documento desse ele fique inválido ou haja algum incidente, né? E aí, seguindo, o nosso carro-chefe, né, ele endereça muito o problema que eu falei no slide anterior, né, que é a questão da emissão do documento, né? Então, a gente passou aí bastante tempo resolvendo essa questão dos 35 mil órgãos públicos, 250 tipos de documentos, enfim. E aí, como a gente está num webinar aqui, eu queria fazer uma analogia para vocês entenderem basicamente o que é o hub da Docket, tá? Então, provavelmente você já utilizou o Spotify, né? O Spotify, o que o Spotify fez? Ele pegou todos os artistas do mundo, todas as músicas do mundo, ele organizou dentro de uma plataforma e você consegue ouvir as suas músicas por lá, né? O iFood fez algo parecido aqui no Brasil, né? Pegou todos os restaurantes, todos os menus, organizou isso e você consegue fazer o pedido num único aplicativo. Pessoal, a gente fez a mesma coisa aqui na Docket. Então, eu já falei, é a terceira vez que eu falo, né? Mas a gente pegou esses 35 mil órgãos públicos, esses 250 tipos de documento, a gente organizou tudo e você consegue acessar isso de uma forma muito simples, com uma experiência muito boa, né, muito fácil, nessa única plataforma da Docket, nesse único módulo da Docket, que é o Hub. Legal? E aí, avançando aqui, né, qual que é a parte que a gente vai entrar e a gente vai falar bastante aqui no resto do webinar, principalmente sobre a questão da inteligência artificial. A gente entende que depois que a gente resolve esse problemão de se obter esse documento e colocar esse documento na sua mão, na sua esteira, a gente ainda vai ter um desafio que ele é muito grande, porque a gente sabe que não termina por aí. A gente sabe que você vai precisar analisar, você vai precisar chegar a alguma conclusão, você vai precisar tomar uma decisão, né? Você depois vai precisar extrair esses dados para seguir essa operação. Então, a gente entendendo isso, né, a gente criou o nosso produto, o nosso módulo de Insights, né, que é o módulo que faz com que a gente simplifique isso e a gente entregue isso pronto para vocês. Tá? Então, se eu tivesse que falar qual que é a nossa visão aqui, qual que é a nossa missão aqui em termos de produto, a Docket, né, ela entende que as operações que dependem de documento, elas têm que ser feitas de uma maneira muito mais simples, fácil e no menor tempo possível. E como que a gente resolve isso? Através da tecnologia, né? E inteligência artificial, ela está dentro né, do guarda-chuva de tecnologia, né? E aqui, falando um pouco do agro, né, eu trouxe ali o problema que a gente escolheu resolver, o problema da burocracia. Depois eu falei da quantidade de órgãos que elevam a complexidade, né? E o que acontece? Acontece que as maiores empresas do Brasil, elas precisam acessar esses documentos para rodar as operações delas e a gente está presente em diversas verticais. Mas, felizmente, o agronegócio é uma das principais verticais que a gente atua aqui, né? Porque a gente sabe que é necessário acessar os documentos para tomar uma decisão e avançar nos processos de vocês. Então, a gente já está há muitos anos aqui aprendendo, entregando solução, conversando com os clientes. A gente atende as maiores indústrias agro aqui do Brasil. Então, a gente tem muito orgulho. Eu gosto muito daquela questão lá o agro é pop, o agro é tudo, o agro é tech. De fato, é tudo isso, assim, né? Como eu disse lá no começo, a gente é reconhecido internacionalmente pelo agronegócio, né? É uma veia muito forte aqui do nosso país. Então, mas assim, quando a gente analisa aqui no dia a dia, a gente entra ali mais na questão da operação, da esteira, a gente ainda acaba entendendo que existe muita burocracia, que é o que a gente vem endereçando, o que a gente vem resolvendo, e a ideia é que a gente tire
né, essas fricções com a tecnologia para que a gente consiga fazer com que o agro seja mais pop, mais tech, mais tudo cada vez mais, e a gente consiga ser cada vez mais reconhecido por isso globalmente, tá? E aí, a gente também, né, é bastante orientado a dados aqui, né? Para você fazer inteligência artificial, você tem que ter muitos dados. Eu trouxe aqui um dado aqui do último boletim do Conab, aqui, estimativa de safra, né, de 23, 24. Então, a gente deve ter uma produção aí, né, na casa dos 306 milhões de toneladas de grãos, né, o que representa uma pequena queda comparada à safra, a safra 22, 23. Tá? Enfim, isso, né, dentre outras dificuldades, dentre outros motivos, tem uma questão ali de condições climáticas, tem uma questão da restrição hídrica, tem uma questão da flutuação do preço das commodities. E tudo bem, isso daí faz parte, tá? Mas quando a gente está num momento que ele não é tão favorável, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa achar oportunidade, a gente precisa pensar em novas formas de fazer para tentar compensar essa perda, né? E a gente acredita que com a tecnologia, com o destrave do que a gente faz aqui, a gente acaba permitindo com que isso aconteça, tá? Então, não é só porque o cenário ele é um pouquinho adverso que a ferramenta da Docket vai te trazer mais potencial, né? Se o cenário fosse positivo, ia alavancar ainda mais, assim, porque a gente está tirando essa fricção. Então, enfim, mas como o cenário ele tem uma projeção de ser um pouco adverso no momento, a gente tenta compensar, trazendo otimização para que a gente feche melhores negócios através de melhores análises e de redução de tempo na burocracia. Certo? E aí, antes de passar aqui para o Henrique vai falar sobre, de fato, o que a gente, né, se propôs a falar aqui, de fato, sobre a inteligência artificial. A gente promete que a gente não vai entrar tecnicamente aqui, né? O objetivo, o propósito desse webinar era falar, aterrissar a inteligência artificial aí para que você entenda como você possa usar no seu dia a dia, tá? Então, mas assim, eu também acredito, estando em tecnologia desde que eu sou criança praticamente, existem algumas ondas de tecnologia, né? Então, a internet veio e o mundo é antes e depois da internet, né? Depois a gente teve isso daqui, né? O celular. O celular veio, né? E aí o mundo é antes e depois do telefone celular, dos smartphones. E a gente está numa onda de fato aqui que é de inteligência artificial. Então, existe um mundo que ele vai ser antes e depois da inteligência artificial, né? A tecnologia ela não retrocede, mas a gente vê isso com olhos muito positivos. Eu, né, vejo isso com olhos muito positivos. Acho que a tecnologia ela está aí para ajudar a melhorar a nossa vida pessoal, os nossos processos, os nossos times, ajudar as nossas companhias a crescer, né, resolver esse problema do Brasil e fazer com que seja um ganha-ganha-ganha. Legal? Então, dada essa introdução, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vou passar a bola aqui para o meu companheiro Henrique. Valeu, pessoal. Valeu, brigadão, Rodrigo. É um prazer estar falando com vocês aqui, pessoal. Como o Rodrigo falou, meu nome é Henrique. Eu sou responsável pelo time de engenharia aqui da Docket, o time que faz todas essas implementações de inteligência artificial. E apesar de eu estar muito envolvido no dia a dia, na prática, com a construção de todos esses sistemas, esses modelos, eu prometo que a gente não vai entrar muito a fundo nos detalhes aqui, não vamos falar sobre implementações, então podem ficar super tranquilos que eu não vou fazer ninguém dormir aqui com especificidades técnicas, mas se vocês quiserem conversar a respeito de técnicas de inteligência artificial, de produtos, fiquem super à vontade de entrar em contato com a gente, que a gente está super aberto a debater, a discutir e entender como que a gente pode usar essas tecnologias da melhor forma para resolver os problemas de vocês na prática, tá? Antes da gente começar, eu queria lembrar vocês que a gente tem o QR Code aqui na tela, para que vocês consigam entrar em contato com a gente. E se você chegou agora também, lembrar manda seu nome aí no chat, coloca o nome da sua empresa, diga quais são os documentos críticos que vocês utilizam aí no dia a dia para a operação de vocês, para que a gente possa entender, assim, com todo mundo aqui que a gente está falando, na prática, como que a gente pode, de fato, ajudar a potencializar, a resolver a operação de vocês com o uso de tecnologia, tá? Então, entrando um pouco na prática aqui,
Eu queria contar um pouco para vocês a história de quando a Docket começou a utilizar a inteligência artificial, que não foi ontem, né? A gente utiliza a inteligência artificial aqui desde 2018, muito porque a gente via que a gente já tinha resolvido a primeira ponta do problema, que era conseguir fazer isso que o Rodrigo falou, de centralizar as operações e entregar muitos documentos para os nossos clientes, mas a gente via que tinha um documento em específico que a gente emitia, que era a matrícula de imóvel, que era um documento super complexo e que depois que a gente entregava esse documento, ele ainda tinha um processo super moroso dentro das empresas de análise, de conseguir entender se tinha um gravame aberto ou não, de fazer uma análise no documento que muitas vezes tem mais de 200 páginas, zero padronização, problemas de formatação. Então, lá em 2018, a Docket entrou num programa de aceleração do Google chamado Google Launchpad, em que a gente começou então a desenvolver um modelo de inteligência artificial muito específico para resolver esse problema. E nossa tecnologia vem evoluindo desde então, o mercado evoluiu muito também desde então. A gente fala muito hoje em dia a respeito de ChatGPT, da OpenAI, e obviamente a gente está utilizando todas essas tecnologias também da melhor forma possível. Então, hoje a tecnologia que a gente constrói aqui na Docket é uma combinação muito potente do modelo proprietário Docket com as melhores tecnologias de mercado para conseguir entregar a melhor ferramenta possível para a operação dos nossos clientes, tá? Mas assim, não vou entrar em mais detalhes técnicos aqui para não dificultar também a vida de vocês, mas de novo, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, entender melhor na prática, no dia a dia, como que a gente usa essas tecnologias, fiquem super à vontade de entrar em contato com a gente. E um pouco de como a gente desenvolve inteligência artificial aqui na Docket, muito olhando para a dificuldade Brasil. Então, todo esse problema que o Rodrigo explicou sobre mais de 35 mil órgãos públicos, é o que faz a nossa inteligência artificial proprietária ser muito potente para a resolução desse problema. Então, desde 2018, nosso time de inteligência artificial, junto com o nosso time jurídico, já analisou mais de 21 mil documentos, fez mais de 97 mil marcações em entidades desses documentos. Então, marcar isso é um nome dentro desse documento, isso é um endereço dentro desse documento. E já identificou mais de 12 mil tipos de documentos, então variações dentro desses documentos que a gente analisa. E é todo esse expertise que a gente usa para treinar nosso modelo proprietário e fazer com que ele seja realmente parrudo, muito forte para resolver o problema Brasil e não necessariamente responder um monte de perguntas genéricas como o ChatGPT faz. Tá? E aqui eu quis trazer para vocês um pouco de certidões de penhor que a gente emite aqui dentro da Docket. Então, vocês vão ver que é um documento zero padronizado também, então, para o pessoal do agro aí, você vai emitir uma certidão de penhor lá em Sorriso, ou vai emitir uma certidão de penhor em Primavera do Leste, elas são completamente diferentes. Você tem uma certidão de penhor que tem uma tabela no meio, outra é um texto corrido, outra meio amarelada, então a gente tem zero padrão na forma como esses documentos são emitidos, o que traz uma complexidade muito grande para as operações dessas empresas e faz com que os analistas que estão ali processando tenham que conhecer muito bem os detalhes de cada tipo desse de documento para conseguir ter um processo assertivo e seguro ali na ponta quando a gente está falando de uma aprovação de crédito ou um trading de safra. Mas isso é a certidão de penhor do passado. Hoje, com a Docket, a gente fala de um documento padronizado, único, em que você vai ter todas as informações que você precisa ali para a sua operação, independente da cidade, independente do cartório, para que você tenha uma esteira padronizada e consiga ter acesso muito rápido, tangível, palpável às informações ali que você realmente precisa. Aqui, pessoal, eu queria passar um pouco da nossa visão, né? Então, eu acabei falando ali que a gente tem como objetivo, né, fazer com que essas operações que dependem de documento elas sejam feitas no menor tempo possível, com a melhor experiência possível. E aí, existe uma questão de como que a gente enxerga que vai ser a certidão do futuro, né? A gente acabou mostrando aqui 4 variações do mesmo documento. E são centenas, às vezes milhares de variações do mesmo documento. Então, o que a gente está fazendo? Além de simplificar, a gente está padronizando. Então, a gente enxerga que, sim, a gente vai continuar emitindo esses documentos, mas a gente vai entregar cada vez mais ele fácil de entendimento, né? Como que se uma pessoa que nunca viu esse documento na vida antes, ela conseguisse ler e entender. Isso ajuda a destravar as esteiras de vocês, as operações, né? Isso ajuda a destravar todo o mercado.
Então volta lá no que a gente falou, volta no problema da burocracia, volta no que o agro é pop, que o agro é reconhecido internacionalmente aí, né? Faz o Brasil fazer bonito lá fora, mas ainda tem um processo que se a gente resolver aqui, e a gente está trazendo essa padronização aí, a gente acredita que a escala disso vai ser melhor e vai sair todo mundo ganhando, tá? Boa. E apesar da complexidade de toda a tecnologia que a gente tem por trás, eu queria mostrar para vocês então o quão simples é fazer uma análise de uma certidão de penhor dentro do produto da Docket. Então, a gente vai dar play no vídeo aqui para vocês verem. Então, eu estou dentro de uma operação do produto da Docket, em que a gente tem diversos documentos. Eu vou fazer upload de um documento de uma certidão de penhor. Eu vou selecionar aqui qual que é o tipo desse meu documento, dizer que ele é uma certidão de penhor e está feito o meu trabalho inicial. Tá? Então, agora vocês vão ver que uma vez feito o upload, ele vai ficar marcado ali como em análise, junto com os outros documentos que já foram emitidos ou que foram feitos upload. Lembrando aqui que a análise vale tanto para documentos que foram emitidos pela Docket ou documentos que vocês trazem através do upload para dentro da nossa solução. E depois de alguns segundos, a gente já vai ter aqui o resultado em tela dessa análise feita, pronta para vocês trabalharem, tangibilizarem na sua operação. E lembrando que a gente está falando de um software escalável, então a gente está falando aqui de uma certidão, mas é possível que vocês façam processamento de até 100 certidões simultâneas e se vocês falarem, putz, preciso mais, a gente faz mais, a gente consegue escalar esse software. Então, está aqui a certidão analisada, padronizada, já indicada como uma certidão positiva, a gente já consegue identificar quais são as garantias que foram dadas para aquela certidão, qual que é a safra, qual que é a commodity, copiar as informações dessa extração para que vocês consigam colar no sistema de vocês ou gerar relatórios. Então, transformando esses complexos, esses processos super complexos, muito simples e trazendo aqui realmente essa transformação de um documento zero padronizado, difícil de ler, em algo tangível para vocês colocarem na sua operação e ganhar realmente eficiência operacional no dia a dia. Né? Legal. Antes de você seguir, o pessoal está me falando aqui, tem as empresas, né? A Viterra, tem gente da Viterra, da Bung, né? Da Vale, da LDC. Pô, obrigado, pessoal. Obrigado por comparecerem. O propósito era esse mesmo aqui, a gente, né, compartilhar essa questão. E se você está aí, não se apresentou, se apresenta aí que o nosso time está aí, tá bom? Perfeito, legal. E voltando aqui, então, falando um pouco sobre como essas otimizações funcionam na prática para as operações de vocês, falando um pouco de números, tempos, como que isso vai refletir na eficiência operacional de vocês no dia a dia. Hoje a gente consegue fazer uma análise de uma certidão de penhor em 21 segundos. Tá? Isso a gente está falando de uma certidão de penhor, mas na prática a gente consegue fazer análise de pelo menos 100 certidões de penhor simultaneamente. E aqui que está o grande poder de escala de software quando a gente fala das nossas soluções. E quando a gente fala de um documento 1 para 1, a gente já analisa ele 80% mais rápido do que um ser humano faria análise ali em uma esteira convencional. 1 para 1. Quando a gente joga para 100, esse número extrapola, a gente consegue ter esteiras muito mais eficientes e utilizar a força de vocês realmente onde precisa, que é pós-análise ali, na aprovação de crédito, no contato com o cliente, em melhorias da taxa de conversão de vocês das esteiras. Tá? Em 2023, a gente emitiu mais de 72 mil certidões de penhor e alienação fiduciária aqui na Docket, e isso é muito do que trouxe toda essa expertise para a gente dentro dessas operações para a construção de modelos tão parrudos para que a gente consiga fazer realmente uma análise em 21 segundos e ser super precisos ali para as decisões que vocês vão tomar em análise de crédito, em negociações de trading agora na safra, que a gente sabe que são super importantes. Falando até dos clientes que estão aqui ouvindo com a gente almoçou com um desses clientes esses dias e eles falaram para a gente, época de safra, para todo mundo e vai fazer análise de certidão de penhor porque o tempo é crucial para a gente conseguir fazer essas conversões e está aqui a solução. A gente consegue hoje fazer uma padronização, consegue entrar a fundo na esteira de vocês para que vocês possam realmente focar o tempo de vocês em decisões mais críticas onde realmente importa o negócio e não ficar fazendo essa tradução, esse depara de um documento ali
que é importante para vocês conseguirem fazer uma operação segura. E acho que é legal trazer para vocês que, além disso, a gente não faz a análise só de certidões de penhor e alienação fiduciária. Hoje a gente analisa mais de 50 tipos de documentos aqui dentro da Docket. Então, documentos de CNDs, matrículas de imóvel, certidões de penhor, certidão de óbito. Então, tem uma série de documentos que a gente consegue analisar aqui e fazer com que as operações de vocês sejam cada vez mais rápidas, mais efetivas e a gente consiga trazer eficiência operacional de fato para vocês no dia a dia. Né? E esse é o nosso foco. A gente vai seguir em 2024 construindo inteligência artificial, investindo muito nessa frente. A gente já tem outros documentos que a gente está em processo de desenvolvimento agora, então a gente está colocando no ar nos próximos dias análise de procurações, análise de contrato social, análise de termo de rescisão de contrato de trabalho, mas eu queria trazer aqui um convite para vocês que são nossos clientes ou que são interessados no assunto, em trazerem para a gente quais são os outros documentos que vocês operam no dia a dia, que são críticos, que são onerosos para a esteira de vocês e que a Docket pode ajudar vocês na construção de uma inteligência artificial para que a gente possa, de fato, potencializar a eficiência operacional de vocês na prática e conseguir automatizar essas esteiras para gastar o tempo de vocês onde realmente importa e fazer com que vocês tenham cada vez mais taxas de conversão melhores e possam operar de uma forma muito tranquila. Então, pessoal, vamos abrir aqui agora para a gente fazer perguntas. Lembrando que a gente tem um QR Code para vocês entrarem em contato com a gente, solicitar uma demonstração, fazer um papo mais técnico, falar com a gente, conectar com nossos times de desenvolvedores aqui também para ver como que a gente faz uma integração. Mas agora a gente queria abrir então para vocês para ver quais são as perguntas que a gente tem no chat. Acho que a gente já tem umas perguntas aqui para começar, né, Rodrigo? Boa. Tem algumas perguntas, eu vou direcionar. Acho que a maioria é para você, mas eu posso te ajudar aqui. Se a gente também não conseguir responder e não ficar muito claro, pessoal, de novo, tem um QR Code aqui, a gente tá apto aqui para conversar sobre a parte jurídica da interpretação do documento, mas também sobre a parte técnica aqui. A parte técnica a gente gosta de falar bastante aqui, mas às vezes não importa, né? Às vezes a gente não quer saber como o motor funciona, a gente quer utilizar o carro e o carro tem que ser legal, né? Tá? O pessoal me passou aqui que tem gente da COFCO também, da Gerdau, Ercílio de Oliveira Advogados, então muito obrigado aí pela presença aí, tá? Então, vamos lá, primeira pergunta. Nem li aqui, vou ler a gente... Vamos lá. Alguns documentos do agro precisamos acessar via fontes públicas, como, por exemplo, diários oficiais. Vocês utilizam IA para a busca de documentos em massa também? Ou temos que disponibilizá-los para que depois extraírem informações? A gente, acho que o Rodrigo pode até me complementar, mas trazendo um pouco do que a gente falou lá no começo. Acho que os primeiros anos da Docket foram muito pautados nessa construção da infraestrutura para a gente conseguir pegar os documentos, ter acesso aos documentos, ter acesso aos órgãos públicos. Então, hoje tem uma infinidade de documentos que a gente consegue já fazer emissão, consegue pegar de forma automática, basta uma solicitação dentro do nosso portal para que a gente busque esse documento, faça a emissão, gerencie o pagamento, gerencie toda essa complexidade de gestão desse documento e emissão junto aos órgãos públicos e depois disso a gente já faz a emissão. Mas, se tem documentos que a gente ainda não pega, ou que você tem aí guardados, que você quer analisar, ou tem um arquivo de documentos que você gostaria de fazer uma análise, a gente tem também a opção de fazer upload de todos esses documentos dentro da nossa plataforma. E dentro de uma operação você pode ter a combinação das duas coisas. Então, tanto documentos que são emitidos aqui em órgãos públicos através da Docket, quanto outros documentos que você recebe do seu cliente ou que você já tem aí dentro da sua operação para fazer essa combinação e fazer uma análise unificada dentro da solução da Docket. Basicamente, se eu pudesse adicionar também aqui em cima do que a gente vem construindo, a gente falou dos 35 mil órgãos, 250 tipos de documento, a gente está sempre pensando aqui em que fontes a gente adiciona pro nosso negócio, né? Que órgãos mais a gente pode conectar, que documentos mais a gente pode oferecer, que dados mais a gente pode oferecer, tá? Então, isso faz parte dessa infraestrutura e uma vez conectado a gente consegue já emitir, entregar o dado, entregar o documento, mas entregar a análise junto, né? A gente vem, né, a ideia, a visão aqui é que todo documento que seja transacionado aqui na Docket, ele seja analisado, interpretado, tenha o dado extraído para que
faça com que o processo de vocês seja cada vez melhor. E aí a gente também entende que tem documentos que eles não estão acessíveis, né, que a gente não consegue integrar aqui na nossa infraestrutura. E por isso que a gente abriu essa questão do upload. Então, existem documentos que vocês enviam para a gente vai entender, a gente tem uma infraestrutura de treinamento, de interpretação, então possivelmente a gente pode plugar um documento que você tem, um documento que às vezes é só da sua empresa, a gente vai também conseguir ajudar a fazer esse mesmo processo com esse documento específico, tá? Vamos lá. Tendo em vista o volume de padrões em documentos e mudanças por órgão, como mantém as marcações e padrões atualizados e como garantem isso? Essa aqui é para você. Essa é a famosa complexidade Brasil, né? E como que a gente lida com isso aqui no dia a dia? Isso é nosso dia a dia há muito tempo, né? Então, hoje dentro da Docket a gente tem um time dedicado aqui olhando para esse problema, que conta com engenheiros de machine learning, com gerentes de produto e também com analistas jurídicos, em que a gente não só está treinando novos modelos para interpretar novos tipos de documento, mas a gente também está monitorando o que está acontecendo dentro da nossa operação, identificando quais são as taxas, a acurácia das extrações de dados que a gente está fazendo, para conseguir que a gente tenha um desenvolvimento contínuo realmente desses modelos e uma melhoria contínua, porque a gente sabe que um documento muitas vezes muda de cidade para cidade, às vezes dentro de um próprio cartório, de um próprio órgão público você pode ter variações. Então esse monitoramento contínuo, essa evolução contínua dos modelos com que a gente vem trabalhando é a forma como a gente consegue fazer essas extrações cada vez mais precisas realmente que funcionem na prática ali para os nossos clientes. Então, assim, acho que a matrícula de imóvel é um grande exemplo disso que a gente já faz há muito tempo, agora a certidão de penhor também. Então, e essas amostras aí de mais de 72 mil certidões de penhor no ano passado, e as certidões de alienação fiduciária, são a forma como a gente consegue construir essa especificidade e resolver esse problema Brasil realmente dessas variações e mudanças contínuas como elas vão ocorrendo. E complementando, às vezes a gente fala com algumas empresas que entendem um pouco de tecnologia, que tecnologia faz mais parte do dia a dia, e aí as pessoas falam assim, o OCR da Docket, né? O que é um OCR? Um OCR é uma tecnologia que ele extrai dados de um PDF, basicamente, ou de um documento que você tem aí no seu computador. A gente não é só um OCR, o OCR está dentro do nosso pipeline aqui de processamento. O que isso significa? Significa que a gente desenvolveu diversas tecnologias para preparar esse documento, para que exista um OCR, para que depois exista todo um treinamento de modelos de machine learning. Então, existe uma questão de visão computacional. Eu estou entrando muito técnico aqui, mas só para explicar como a gente faz, essa curiosidade, né? Então, assim, existe uma visão computacional, que é remover as marcas, organizar, deixar tudo preparado para depois existir uma extração boa, porque se a extração for ruim dos dados que estão contidos naquele documento, a interpretação, a análise e o resultado vai ser ruim, entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona por debaixo dos panos, tá? E a gente mede aqui a acurácia com os próprios modelos, mas com pessoas também, né? Então, é um treinamento semi-supervisionado aqui, porque a gente precisa garantir que a gente está entregando uma análise correta, que é a mesma análise que você chegaria levando, fazendo de forma manual e levando um pouco mais de tempo, tá? Queria entender quais as seções e informações da certidão de penhor são extraídas e incluídas na análise. A gente tem uma diversidade, assim, são várias informações que a gente consegue extrair hoje. Acho que dá até para a gente entrar em contato depois e mandar alguns exemplos para vocês. Mas, assim, as informações, a gente construiu esse produto também muito próximo dos nossos clientes para entender o que de fato era relevante dentro de uma certidão de penhor para análise ali no dia a dia. Mas todas as informações básicas a respeito de quem que é o produtor, quem que é a pessoa ali que fez essa penhora, quem que é o credor, qual que é a safra, qual que é a commodity, qual que é a garantia que foi dada, qual que é a validade desse documento, o número da certidão de penhor, o cartório de registro, isso tudo a gente consegue extrair e colocar de forma padronizada na mão de vocês. Mas, putz, dentro da minha operação eu tenho uma informação a mais que eu preciso, que está lá na certidão de penhor ou alguma coisa diferente. Fala com a gente, é possível que a gente está trabalhando o tempo todo na evolução desses modelos
para que, de fato, vocês consigam utilizar a nossa inteligência artificial, essas análises, para o que realmente importa dentro da operação de vocês, e também não trazer muito ruído, não trazer muita coisa que não vai ser utilizado, que vai acabar assim, transformando um documento muito complexo também para o dia a dia de vocês. Então, a gente vamos conversar, escaneia o QR Code, vamos fazer uma demonstração, traz algumas certidões de penhor para a gente conversar e fazer o upload ao vivo lá com você e testar com os documentos que você tem, e aí a gente vê realmente como que a solução funciona na prática. E aí tem a Isabela falou, a Gabriela Andrade, né, que a análise só funciona para documentos que foram buscados na plataforma de vocês, a gente respondeu aqui, né, então a gente está se conectando cada vez mais para oferecer, mas a gente também está apto a entender os documentos que vocês precisam, porque a gente já tem todo um pré-processamento aqui, uma infraestrutura preparada para possivelmente analisar um documento que você venha a ter, tá? E isso é em cima da tecnologia que eu acabei explicando agora há pouco também. A Isabela Siman, quais dificuldades encontradas em extrair dados de documentos sem padronização? Como lidam com isso através de IA? A gente respondeu aqui também. Falei do Tecnês aqui, visão computacional, OCR, processamento de imagem, modelos de machine learning. Mas no final o que importa entra um documento, ele tem que sair com os dados, com as conclusões que vocês chegariam, que vocês extrairiam. É isso que importa, né? Então é isso, assim. A questão da inteligência artificial é muito parecido com o que eu falei do carro, tá? A gente não precisa saber como o motor funciona, a gente precisa saber dirigir o carro. A nossa plataforma é a mesma coisa, né? A gente está super tranquilo de mostrar como o motor funciona, como a gente construiu o motor, mas no final do dia o que vocês precisam é pilotar a ferramenta para destravar os negócios que vocês têm aí, né? Tem uma pergunta legal aqui da Ana Arruda, da Viterra, aqui, se eu consigo personalizar as informações que eu quero que a inteligência artificial me forneça na análise ou é um processo padrão? Tá? Então, hoje a gente tem um processo padrão e uma tela padrão em que a gente fornece essa análise desse documento. A gente discute evoluções ainda desse produto, em que talvez você possa configurar o que vai ser essa análise desse documento para você especificamente, para o que importa nessa operação. Mas uma coisa possível desde já, que eu acho que é super relevante, são os relatórios que a gente gera. Então, dentro desses relatórios, você pode fazer export, você pode colocar dentro dessa operação, você pode analisar no Excel, o que seja, mas essas informações mais extraídas, já palpáveis, em que você consegue ali fazer o recorte que você precisa para a sua tomada de decisão cada vez mais eficiente e direcionada para o que realmente importa dentro da sua esteira. Né? E a Vanessa Pereira, ela pergunta se é possível buscar na plataforma outros documentos. Ela cita alguns documentos aqui. Então, a gente tem todo um checklist de 250 documentos. A gente pode passar, a gente pode falar. Se a gente emite, a gente vai mostrar como a gente faz. Se a gente não emite, a gente vai explicar o porquê. Como eu disse, não é que parou em 250 documentos. Com 250 documentos, a gente consegue atender as maiores verticais, como agronegócio, banco, financeiras, empresas de construção, empresas de energia, né? Então, com essa tecnologia, com essa plataforma que a gente construiu, a gente já consegue atender quase que 100% dessas operações. Mas a gente precisa entender aí qual que é a sua especificidade, qual que é o seu caso, e aí a gente consegue, né, contornar isso daí. A gente fala isso com segurança, a gente já está 8 anos aqui fazendo isso, a gente atende grandes empresas do agronegócio, né? A gente está em safra agora, né? Então, assim, tá super legal aqui. Pô, hoje é o último dia do mês, a gente vai fazer uma celebração aqui, porque a gente bateu o recorde atrás de recorde por causa da safra, por causa do nosso querido agronegócio aqui. Então, vamos fala com a gente, né? Escaneia o QR Code aí, ou manda mensagem, a gente vai sentar, a gente vai explicar, a gente vai demonstrar como funciona a plataforma, como funciona a emissão dos documentos, como funciona a interpretação, análise. E a gente acabou trazendo só por essa tangente aqui, tá, pessoal? Mas a plataforma é uma plataforma para controle de operações. A gente tem mais de 25 funcionalidades em cima dessa plataforma, controles de centro de custo, grupos de usuários, segmentação, enfim. O nosso objetivo é fazer com que você consiga rodar a operação inteira de vocês dentro da nossa plataforma. A gente acabou trazendo hoje o assunto aqui mais para falar de inteligência artificial. A gente acabou mergulhando muito aqui sobre emissão.
em interpretação e análise dos dados através de inteligência artificial, porque a gente queria trazer esse tema, mas a plataforma ela é muito mais robusta, né? E a gente pode garantir isso, né? Você não consegue atender as maiores empresas do Brasil com uma plataforma que ela seja simples, né? Então, tem bastante coisa para a gente fazer que a gente não vai conseguir responder aqui, né? E foge até um pouco aqui do propósito do webinar, mas vamos falar. A gente tem o nosso time de especialistas, a gente tem o nosso time de tecnologia, a gente tem o nosso time jurídico, a gente tem o nosso time de operações, de atendimento do cliente, enfim. Né? Hoje a gente, falando, assim, se a gente puder aproveitar aqui falando como fundador, então a gente está há 8 anos aqui, a gente atende 35% das empresas listadas aqui na Bolsa, a gente já levantou mais de 150 milhões de reais. Esses 150 milhões de reais eles estão sendo investidos em time, em pessoas, para construir tecnologia para resolver os problemas que a gente tem apresentado aqui, para desburocratizar o Brasil, né, e para fazer com que essas operações que dependam de documento elas sejam feitas da maneira mais simples possível. Tá bom? Bora responder uma última aqui, Rodrigo? Bora. Acho que tem uma legal aqui, da Cláudia Oliveira, que está perguntando... gostaria de entender como vocês confirmam um grau de penhor. E acho que essa é uma pergunta bem relevante, não só para a certidão de penhor, mas para os outros documentos que a gente emite aqui dentro da Docket também, em que a gente consegue já fazer a classificação desse documento como positivo ou negativo de forma automática. Então, não só para a certidão de penhor, mas para mais de 50 certidões, aqui a gente já faz isso também, de conseguir utilizar a inteligência artificial para dizer se aquele documento está positivo ou negativo, e trazer isso como uma forma de automatizar a esteira de vocês e usar os analistas de vocês para onde realmente importa no olho dessa certidão positiva, de ver se você vai seguir com a esteira ou não. Né? E tem até, assim, acho que alguns documentos que a gente fez que a gente consegue ir ainda além disso, por exemplo, acho que não é um documento relevante para o agro, mas é a certidão de óbito, em que a gente consegue não só ver qual que é a razão do óbito, fazer essas extrações de dados, fazer a interpretação, mas a gente consegue trazer uma classificação de uma informação que não está na certidão de óbito, quer dizer se essa é uma morte natural ou não natural. Então, esse é o tipo de coisa que a gente consegue fazer utilizando inteligência artificial para que, de fato, vocês consigam já fazer uma pré-análise desses documentos e saber onde, de fato, vocês precisam entrar no detalhe ali com um time super capacitado, especializado de vocês. Ô, Henrique, tem uma aqui que eu acho que vale a pena responder também. Acho que até você pincelou aqui em algum momento da apresentação. As consultas são individuais ou é possível fazer a leitura de mais de um documento de uma vez? Elas são de mais de um documento, com certeza. Tá? Então, a gente trabalha aqui dentro com operações. Dentro de uma operação, você pode fazer a emissão de documentos e você pode fazer também o upload de documentos e fazer a combinação disso para ter um resultado compartilhado ali da sua operação. Então, a gente tem operações aqui dentro da Docket de crédito, por exemplo, que contam com mais de 50 documentos ali para o analista tomar uma decisão e a gente consegue fazer um dashboard já muito simplificado de quais foram as certidões positivas, negativas, onde que o analista tem que entrar no detalhe, o que ele precisa ver para conseguir chegar numa conclusão o mais rápido possível e não mais precisar ficar abrindo um documento jogando no Excel, abrindo um documento jogando no Excel, interpretando jogando no Excel, fazendo um controle paralelo. Então, a gente consegue trazer isso tudo para dentro da nossa plataforma para que seja uma decisão muito mais simples e realmente gaste o tempo desse analista especializado onde realmente ele deve, onde realmente é crítico para ele ali dentro dessa operação. Boa. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui até agora, ficaram até o final aqui interagindo. Acho que a gente conseguiu passar a mensagem que a gente queria passar. A gente fica muito feliz assim, né, de ter esse propósito de ajudar a desburocratizar o Brasil, né, de fazer com que essas operações elas sejam feitas de uma forma melhor, né, destravar as esteiras. Assim, a gente entende aqui que é um ganha-ganha-ganha. Melhora o nosso país, melhora os nossos setores, isso é benéfico para a gente depende, né, também do agronegócio como pessoas, né? Então, assim, a gente se orgulha muito do que a gente fez. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa de tecnologia desde que eu sou criança, né? O Henrique também mexe com tecnologia há muitos anos. Então, a gente se diverte aqui criando essas soluções, né? Programador é meio nerd, programador gosta de resolver problemas complexos, gosta de montar quebra-cabeça. Então, a gente fica muito feliz aí. Muito obrigado pela presença. Contem com a Docket e até uma próxima. Valeu! Valeu, pessoal!